Ora, bom dia. Vamos deixar aqui um vídeo sobre os falsos profetas. Definição: indivíduos e organizações que proclamam mensagens que atribuem a uma fonte sobre-humana que, porém, não se origina do verdadeiro Deus e não está em harmonia com a sua verdade revelada. Como podem ser identificados os verdadeiros profetas e os falsos? Os verdadeiros profetas tornam conhecida a sua fé em Jesus, mas requer-se deles mais do que professarem e pregarem em nome dele. 1 João 4:1-3 Provai as expressões inspiradas para ver se originam de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora, tendo o conhecimento da expressão inspirada da parte de Deus pelo seguinte: toda a expressão inspirada confessa Jesus Cristo como sendo vindo na carne origina-se de Deus, mas toda a expressão inspirada que não confessa Jesus não se origina de Deus. Mateus 7:21-23 Nem todo o que me disser Senhor, Senhor entrará no reino do céu, senão aquele vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não te profetizamos em teu nome, contudo eu não lhes confessarei então. Nunca vos conheci, afastai-vos de mim, os julgareis do que é contra a lei. Os verdadeiros profetas falam em nome de Deus, mas não basta meramente afirmar, representando a ele. Deuteronômio 18:20 Suscitar-lhe-ei do meio dos seus irmãos um profeta semelhante a ti, semelhante a Moisés, e deveres porei as minhas palavras na sua boca, e ele com certamente lhes falará tudo o que os mandar, e tem de dar-se que o homem não escutar as minhas palavras que ele falar em meu nome. Deste eu mesmo exigirei uma prestação de contas. No entanto, o profeta que presumir falar em meu nome alguma palavra que não lhe mandei falar, ou falar em nome dos outros deuses, tal profeta terá de morrer. Compare com Jeremias 14, 28, 11, 15. Jesus disse: Não faço nada de minha própria iniciativa, mas assim como o meu Pai me ensinou estas coisas, eu falo. João 8:28 Ele disse: Vem em nome do meu Pai. João 5:43 Jesus também disse: Quem fala da sua própria iniciativa está buscando a sua própria glória. João 7:18 Se qualquer indivíduo ou organizações afirmar representar em Deus, mas recusam a usar o nome pessoal de Deus e de modo costumeiro expressar as suas próprias opiniões sobre esses assuntos, será que estão à altura dessa importante qualificação de profeta verdadeiro? A capacidade de realizar grandes sinais ou milagres não é forçosamente prova de um profeta verdadeiro. Mateus 24:24 Surgirão falsos cristos e falsos profetas, farão grandes sinais, milagres e prodígios a fim de desencaminhar, se possível, até mesmo os escolhidos. Segundo Colossenses 2:9-10 A presença daquele que é contra a lei, segundo a operação de Satanás, com toda a obra poderosa, sinais potentes, mentirosos e com todo o engano justo para com os que estão sendo em retribuição por não terem aceito o amor da verdade para que fossem salvos. Por outro lado, Moisés realizou milagres sob orientação de Jeová, Êxodo 4:1-9 Jeová deu também poder para Jesus realizar milagres além dos milagres, porém houve outros de que Jesus verdadeiramente os havia enviado. Os profetas verdadeiros predizem acontece, mas não podem entender exatamente quando como sucederá. Daniel 12:9 Vai Daniel, porque as palavras são guardadas em um segredo e seladas até o tempo do fim. 1 de Pedro 1:10-11 Os profetas investigaram que na época específica ou que a sorte da época o Espírito neles indicava a respeito de Cristo, quando de antemão dava testemunho de sofrimentos por Cristo e das glórias que o seguiram. 1 Coríntios 13:9-10 Temos conhecimento parcial, profetizamos parcialmente, mas quando chegar o que é completo será eliminado o que é parcial. Provérbios 4:18 A vereda do justo é como a luz clara que clareia mais e mais até o dia estar firmemente estabelecido. Os apóstolos e os outros primitivos discípulos cristãos tinham certas expectativas erradas, mas a Bíblia não os classifica como falsos profetas. Lucas 19:11 João 21, 22, 23 Atos 11, 6, 7 Natão, o profeta, encorajou o rei David a levar avante o que tinha no coração com respeito à construção de uma casa para a adoração de Jeová. Mais tarde, porém, Jeová, até que informasse David que não seria quem haveria de construir, Jeová não rejeitou Natão por causa daquilo que ele havia dito antes, mas continuou a usá-lo porque ele corrigiu com humildade a questão quando Jeová lhe elucidou. 1 Coríntios 17, 1, 4, 15 As declarações de um profeta verdadeiro promovem a adoração verdadeira e se harmonizam com a vontade revelada de Deus. Deuteronômio 13, 1, 4 Caso se levante no teu meio um profeta ou um sonhador de sonho, ele te deu um sinal, um potente se cumpra o sinal ao potente que ele te falou, dizendo: agiremos segundo outros deuses que não. Se este sirvam, não deveis escutar as palavras deste profeta ou sonhador daquele sonho, porque Jeová vosso Deus está pronto à prova para saber se amais a Jeová vosso Deus todo o vosso coração, toda a vossa alma. Deveis andar seguindo a Jeová vosso Deus, e ele deveis temer. Seus mandamentos deveis guardar, a sua voz deveis escutar, e ele deveis servir, e ele vos deveis apegar. Visto que a Bíblia diz que o amigo do mundo é inimigo de Deus, será que os clérigos que instintam com seus paroquianos para que se envolvam nos assuntos do mundo estão promovendo a verdadeira adoração? Tiago 4:4 1 João 2:15-17 O verdadeiro Deus disse às nações: terão de saber que eu sou Jeová, e a Bíblia declara que Deus teria dentre as nações um povo para seu nome, mas estão agindo em harmonia com esta vontade revelada a Deus. Organizações religiosas que minimizam a importância de usar o nome pessoal de Deus. Ezequiel 38:23 Atos 15:14 Jesus ensinou seus seguidores a adorar
É orar pelo reino de Deus e a Bíblia cautela contra depositar confiança nos homens terrenos, portanto, são verdadeiros profetas ou clérigos das organizações políticas que insistam com o povo que deposite sua confiança nos governos humanos. Mateus 6, 9, 10. Salmos 146, 3, 6. Compare com Revelação 16, 13, 14. Verdadeiros e falsos profetas podem ser conhecidos pelos seus frutos conforme manifestam em sua vida ou na vida dos que o seguem. Mateus 7, 15, 20. Vigiai dos falsos profetas que chegam a vós em pele de couro de ovelha, mas por dentro são lobos vorazes, visto que seus frutos os reconhecereis. Toda a árvore boa produz boa fruto excelente, mas toda a árvore podre produz fruto imprestável. Realmente pelos seus frutos reconhecereis estes homens. O caracterizam o modo de vida deles. As obras da carne são fornicação, impureza, conduta desenfreada, idolatria, prática de espiritismo, inimizade, rixa, ciúme, excesso de ira, contendas, divisões, seitas, invejas, babadeiras, festanças e coisas semelhantes a estas. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por outro lado, os frutos do Espírito de Deus são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, brandura, autodomínio. Gálatas 5, 19, 23. Veja primeiro e 2 de Pedro 2, 1. Não cometer os testemunhos de Jeová erros nos seus ensinamentos. Os testemunhos de Jeová não professam ser profetas inspirados. Cometeram enganos, como no caso dos apóstolos de Jesus Cristo, tiveram às vezes expectativas erradas. Lucas 19, 11, Atos 1, 6. A Bíblia prevê o fator tempo com respeito à presença de Cristo. Este testemunho de Jeová tem estudado isso com profundo interesse. Lucas 21, 24, Daniel 4, 10, 17. Jesus descreveu também o sinal com muitos aspectos que se conjugam com o cumprimento de esforços sobre o tempo para a identificação da geração que alcançaria em vida ao fim do iníquo sistema de coisas de Satanás. Lucas 21, 7, 36. Testemunhos de Jeová têm indicado a evidência em cumprimento deste sinal. A verdade que os testemunhos de Jeová cometeram erros de entendimento sobre o que ocorreria no fim de certos períodos de tempo, mas os cometeram o erro de perder a fé ou de desejar ficar vigilantes quanto ao cumprimento dos propósitos de Jeová. Continua presente o conselho dado por Jesus, portanto, mantendo-vos vigilantes, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Mateus 24, 42. Assuntos em que foram necessárias correções do ponto de vista têm sido relativamente mínimos em comparação com as verdades bíblicas vitais que discerniram e publicaram. Entre estes, acham-se a seguinte: Jeová é o único Deus verdadeiro. O cristão faz parte de uma divindade trinitária, mas é filho unigente de Deus. A radiação do pecado só é possível por meio da fé no sacrifício redentor de Cristo. O Espírito Santo não é uma pessoa, mas é uma força ativa de Jeová. Os seus frutos precisam evidenciar-se na vida dos verdadeiros adoradores. A alma humana não é imortal. Conforme afirmavam os antigos pagãos, ela morre e a esperança da vida futura está na ressurreição por causa da questão da soberania universal que Deus permitiu a iniquidade. Deus não é a única esperança da humanidade. Desde 1914 vimos nos últimos dias do sistema iníquo global de coisas. Apenas 144 mil cristãos fiéis serão reis e sacerdotes com Cristo no céu, ao passo que o resto da humanidade obediente receberá a vida eterna numa terra paradisíaca. Fator a considerar a respeito dos ensinamentos de Jeová este surge. Os ensinamentos realmente as pessoas em sentido moral destacam-se na comunidade por causa da sua honestidade. Ao aderirem a esses ensinamentos, a vida no círculo familiar influenciada de modo benéfico para a aplicação desses ensinamentos. Jesus disse que seus discípulos seriam facilmente identificados por terem amor entre si. João 3,35 nota-se qual é a sua qualidade elevada entre os testemunhos de Jeová. Deixemos que os fatos falem por si mesmos. Se alguém da igreja disser os testemunhos de Jeová são os falsos profetas, pode-se responder: permita-me perguntar, mostrou ele algo na Bíblia que descreva que nós queremos ou fazemos e que diga que pessoas dessa espécie seriam falsos profetas? Posso mostrar na Bíblia que descreve os falsos profetas? Um dos pontos avançados, ou tenho a certeza que concorda com uma evidência específica, deve apoiar tal acusação séria. Será que depois toda a sua igreja citou exemplos específicos ou um morador? Se o morador menciona algumas ditas predições que não se cumpriram, tenho a certeza que se alguém lhe fizesse uma acusação similar, gostaria de ter pelo menos a oportunidade de explicar a sua posição ou ponto de vista. Não é verdade? Portanto, posso mostrar-lhe a base da Bíblia.